Um abraço aos amigos e às amigas. Estamos começando ao vivo o nosso programa Mesa Redonda desta semana, dia 1º de dezembro do ano 2015, com a nova estrutura, com um novo cenário e à disposição dos nossos sindicalizados, né, o pessoal do Sindifisco Paraíba. O Sindifisco está começando Mesa Redonda desta semana e hoje nós temos muitas novidades, porque estará começando daqui a pouquinho o 6º Fórum do Sindifisco Paraíba, que tem diversos temas interessantes, diversos palestrantes, com o presidente do Sindifisco Paraíba e também com o presidente da FENAFISCO. Nós vamos conversar a partir de agora e lembramos que são 11 horas e 17 minutos, estamos ao vivo. As pessoas que quiserem mandar mensagens para nós pelo WhatsApp, pode mandar pelo nosso telefone, pelo 083 Paraíba 999 224849. Então, quem estiver nos acompanhando, quiser mandar mensagem para falar sobre a qualidade da imagem, qualidade do áudio, enfim, a qualidade do nosso programa Mesa Redonda aqui do Sindifisco Paraíba, fique à vontade. Vou repetir, 083, né, que é Paraíba, para quem está fora do estado da Paraíba. O telefone é 999 224849. Vou trazer aqui uns cumprimentos do presidente do Sindifisco Paraíba, Vitor Hugo. Vitor, um abraço, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Mesa Redonda dessa semana. Bom dia, Marcelo, bom dia, Manuel, bom dia a todos os que estão nos assistindo e ouvindo. E o companheiro Glauco, também diretor de comunicação do Sindifisco, está aqui nos bastidores com o nosso Tiago e a técnica agora, que são novas pessoas, Marcelo, nos ajudando nessas transmissões, que é o Oswaldo e o Anderson. É um prazer estar com essa nova roupagem, porque o projeto da gente vai evoluindo com as nossas experiências e agora nós estamos dando mais um salto para ver se a gente consegue fazer transmissões com mais qualidade para toda a população e em especial aos colegas do Fisco, é evidente. Trazer os cumprimentos do nosso Manuel Isidro, presidente da FENAFISCO. Manuel, seja bem-vindo ao nosso programa, Mesa Redonda. Bom dia, Marcelo José, bom dia, Vitor Hugo, Glauco Correia e todo o pessoal da técnica. E bom dia a todos aqueles que nos assistem, não só do Fisco Paraibano, mas de todo o Brasil. Então, estou aqui para participar deste programa, dessa mesa redonda, e ao mesmo tempo parabenizar o Sindifisco Paraíba, né, pela iniciativa de encontrar esse meio de se comunicar diretamente com a base, com a categoria, que é muito importante esse elo de ligação para que continuemos unidos na luta. Eu já aproveito, Manuel Isidro, e trago os parabéns aqui da Mesa Redonda dessa semana, em relação ao evento que aconteceu aqui em João Pessoa, no Hotel Tambaú, e que reuniu representantes de todo o Brasil, do Fisco de todo o Brasil, né? Os aposentados, os aposentandos, aquelas pessoas que estão se preparando para ingressar nessa nova fase da vida. E eu achei muito interessante porque eu nunca tinha pronunciado essa palavra. Quando eu vi no título da matéria que eu recebi, eu disse encontro de aposentados e aposentandos, mas aí isso desperta um negócio tão sério, entendeu? Que você já começa a pensar na sua situação, porque merece uma reflexão e merece um planejamento para você antes de se aposentar, né? Em relação ao momento certo, em relação a de como tratar dali por diante e de como abraçar até a causa também dos outros que vão se aposentar, porque faz parte de um corpo, né? O corpo do Fisco no Brasil. Mas aqui já trago os parabéns pelo evento que aconteceu aqui. Obrigado, Marcelo José, mas nós temos duas pernas principais que nos eventos da gente de aposentados, aposentantes e pensionistas, nós temos o objetivo de alcançar o aposentando. Primeiro que as nossas secretarias, elas devem ter um programa de preparação para aquele que está para se aposentar. Porque para muitos, se aposentar causa um problema, até psicológico. Tanto é que tem um estudo aí que muitos que se aposentam com pouco tempo depois morrem, né? Porque é como se abatesse muito a pessoa. A outra questão é na questão dos direitos, né? Tanto o sindicato como o próprio Estado mostrar os direitos e a melhor forma de aposentadoria daquele que vai se aposentar no futuro. Então, isso traz uma perspectiva para todos nós que somos aposentandos, para os que já estão aposentados, traz na questão do direito, né?
na questão da paridade, que é muito debatida e muito infringida pelos governos, e que a gente tem alcançado, graças a Deus, nos nossos eventos de aposentantes, aposentados e pensionistas. Muito bem, presidente Vitor Hugo, daqui a pouco começa o 6º Fórum do Sindicato Paraíba, que tem hoje o professor de Economia da Unicamp, professor Márcio Postman, que vai palestrar sobre a economia nacional, o Ademir Alves de Mello, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e vai falar sobre a conjuntura econômica aqui na Paraíba. Tem também o debatedor, que é o doutor Guega Gadelha, presidente da Federação da Indústria aqui do estado da Paraíba. E ainda tem o doutor Delasmar Mendonça, que vai trazer um tema na área jurídica para fazer a palestra. Então, como é que o fisco está, qual é a expectativa do fisco para atrair os sindicalizados, atrair esse corpo para esse evento que começa hoje e vai até amanhã? É verdade, Marcelo, e essa a ideia, né, de surgir esse seminário para a gente debater especificamente a questão da arrecadação do estado da Paraíba, surgiu da última assembleia que nós realizamos da categoria em outubro, que ela, evidentemente, lógico, nós temos a luta corporativa dos nossos problemas salariais, questões de condições de trabalho e outros assuntos, mas evidentemente que a essência da nossa preocupação sempre foi, sempre será o combate à sonegação e, consequentemente, o efeito, né, desse nosso trabalho é o aumento da arrecadação, sem dúvida nenhuma. E diante do quadro que está posto, Marcelo, no cenário brasileiro, a Paraíba, por exemplo, no Nordeste, ela é o segundo pior resultado em relação à arrecadação, Manuel. Então, essa situação nos preocupou, porque nós estamos com um cenário de perspectiva para 2016 também muito preocupante, como está sendo 2015 e 2016. Tudo indica que o cenário é muito mais complicado, então nós estamos nos antecipando na tentativa de colocar ideias, sugestões, primeiro diagnosticar os porquês de tanta queda. Porque haja vista que outros estados, inclusive, teve até aumentos consideráveis de arrecadação de ICMS. E o da Paraíba teve essa queda vertiginosa, né, como tantos outros. Mas e o porquê? Isso que a gente quer saber, as causas desses fatos. E, evidentemente, trazer soluções para essas questões. Nós não vamos deixar, claro e evidente, as condições de trabalho, as questões salariais, vão estar na pauta dessa discussão, mas a essência é a gente tentar descobrir os motivos e tentar as soluções. Esse é o objetivo do fórum, mais tarde, né, que tem como tema mesmo, queda da arrecadação na Paraíba, causas e soluções. Esse é o tema principal mesmo. E diante disso, como você citou, para a gente subsidiar essa discussão, eu acho que antes de tudo nós temos que entender, né, tá bem informado sobre a atual conjuntura política e econômica do país e do Estado. Acho que não dá para você inserir uma discussão como essa sem antes saber o que está acontecendo com o nosso país, principalmente na questão econômica. E é isso que nós vamos discutir. Eu acho que nós trouxemos um economista, eu acho que de primeira linha, eu acho que é muito renomado, não só no Brasil, mas no mundo, que é, como você citou, o Márcio Postman. E acho que ele vai trazer essa visão que eu já assisti a algumas palestras dele. Ele não traz só uma visão regional brasileira, ele traz também as influências do exterior que também nos afetam, né, no Brasil, e chega até um município ou um estado como Paraíba e João Pessoa. Eu acho que ele vai trazer essa visão um pouco mais macro, né, do que está acontecendo politicamente e economicamente no país, e o professor Ademir, como você citou, da UFPB aqui da Paraíba, da Universidade aqui da Paraíba, vai nos dar um cenário paraibano, dos efeitos disso tudo aqui na Paraíba. E ainda tem outras palestras que vão acontecer, Marcelo, hoje, né, evidentemente, que, como você citou, Delasmar Mendonça, né, que vai falar sobre o atual sistema jurídico brasileiro, né, como está funcionando, se está funcionando a contento, quais são, né, as questões negativas. Nós temos um problema muito sério, e aí a gente vai trazer esse debate para mais tarde, as questões das delações premiadas, prisões preventivas, que já não está sendo mais nem prisões preventivas, já está sendo uma condenação dos réus. Eu acho que isso nos preocupa como cidadão, não é nem como fiscal, não é nem como uma carreira típica, né, uma autoridade tributária, mas é como cidadão. Isso nos preocupa, que não sabemos se é esse o caminho que a gente tem que seguir. Se nós chegarmos a um consenso de que realmente é esse caminho arbitrário, de forma antecipada a condenar, tudo bem, paciência. A sociedade sabe o que ela quer. Mas acredito eu, pelo menos eu e alguns companheiros e outros tantos companheiros e colegas, a gente acha que não é bem por esse caminho. Nós temos condições de passar limpo o nosso país, mas dentro da legalidade, dentro do que rege a Constituição,
dentro do que rege as leis. Eu acho que é isso que todo brasileiro quer, como qualquer país civilizado. E amanhã, como eu tinha falado, esse é o mais importante também, sabe, Marcelo? Amanhã nós estamos aqui discutindo queda da arrecadação paraibana. Como eu falei, tem estados que não foram tão afetados com essa crise. A exemplo do Pará. É um dos estados que a sua arrecadação de ICMS aumentou 26% esse ano, Marcelo, acumulado até setembro desse ano, a última informação que nós temos lá do Pará. E isso é muito. Eu acho que dentro de um cenário econômico complicadíssimo que passa o país, o Pará tem sido um exemplo para todo o Brasil, não é isso, Manuel? O Manuel que anda esse país todo como nosso presidente da federação, e ele vem aqui para falar sobre isso. Ele vem dizer quais são os motivos, né, dessa subida, né, da arrecadação. Ele vai dizer um histórico do que está acontecendo lá no Pará. Isso é importante para dar um norte nas nossas discussões em seguida amanhã, sabe, Marcelo? A essência do seminário. A nossa preocupação com o cenário econômico, né, brasileiro e paraibano, e esse efeito na arrecadação, que consequências tem, sim, nas finanças do Estado, nas políticas públicas, e isso está nos preocupando muito. Manel, eu acho que você vem, apesar de estar rodando o país todo, nos representar ao nível nacional, mas tenho certeza que também lhe preocupa muito todos esses números que a gente vem apresentando ao longo desse ano em relação à arrecadação. E essa é a essência desse seminário, Marcelo. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Nessa sua colocação, eu tenho uma pergunta para Manuel Isidro, que é o seguinte: Manuel Isidro, como você falou, tem andado aí os estados e tem puxado um raio-x da realidade de cada estado em relação às informações que recebe do sindifisco de cada estado. E aí eu perguntaria a Manuel Isidro se a realidade do Brasil, a realidade de arrecadação nos estados, ela é heterogênea ou ela é homogênea? O Brasil vive a mesma situação, a mesma realidade, ou não, ou há situações diferentes? Companheiro Marcelo, é o seguinte, o companheiro Charles Alcântara, diretor de comunicação da FENAFISCO e ex-presidente do Sindifisco Pará, vem aqui nos abrilhantar com uma palestra e dizer as razões por que o Pará, diferentemente de muitos estados do país, está tendo um aumento da arrecadação, aumento real da arrecadação. Mas o companheiro Charles vem para cá nos dizer os motivos, mas de certa forma a gente sabe o que é. Lá no Pará existe o diálogo e o respeito entre a categoria e o governo do estado. No estado do Pará existe vontade política para que a arrecadação aumente. Porque muitas vezes a arrecadação não aumenta por falta de vontade política e o governante puxa o freio de mão para que o fisco não trabalhe. Essas são as razões principais. Tem outras, mas essas são as principais razões. Se o governo do estado tiver vontade política e liberar o fisco para trabalhar, aprofundar-se nas questões que fazem com que a arrecadação não aumente, por exemplo, a injustiça fiscal. Hoje se fala muito da carga tributária, que a carga tributária é alta. A carga tributária é muito mais injusta do que alta. A nossa carga tributária, ela é injusta. Quem pode menos paga mais e quem pode mais paga menos. Essa é a inversão da nossa carga tributária. Mas, Manuel, o governo do estado pode fazer algo que pode mudar isso? Pode sim. Pode sim. Dentro da questão tributária estadual, dentro da competência tributária estadual, os governos dos estados podem sim resolver essa questão e melhorar essa regressividade, né? Aonde quem pode mais possa pagar mais e quem pode menos, pague menos. A arrecadação no país, Marcelo, ela realmente é heterogênea, não é homogênea. Tem uma grande maioria que está sendo atingida pela crise, que não é só do nosso país, mas é uma crise mundial. E aí a importância desse fórum que o Sindifisco está realizando, para que todos nós tenhamos conhecimento, né, da crise mundial que está afetando também o Brasil, consequentemente a Paraíba. Isso é patente, ninguém vai negar isso,
mas é a oportunidade da gente rediscutir ou discutir a qualidade da carga tributária, ou rediscutir e discutir o diálogo governo e categoria. O que nós estamos cobrando aqui na Paraíba desde 2011 é que haja esse diálogo, que o governo possa dialogar com a categoria e a categoria com o governo, e a gente possa encontrar um caminho para as nossas questões corporativas, consequentemente também nas questões da nossa Secretaria da Receita. Ô Manuel Isidro, o governador que percebe no órgão arrecadador, como é o fisco, um aliado e não um adversário, não fica mais fácil para vencer os obstáculos? Fica mais fácil e tudo flui, inclusive a arrecadação aumenta. Dentro dessa resposta, Manuel Isidro, Vitor Hugo, como é que vocês têm a cada ano tentado inovar para conseguir convencer o governo disso, de que vocês são aliados do governo na busca da arrecadação e não adversários? Vocês não estão conseguindo, digamos, vocês não estão utilizando a linguagem correta, vocês não estão conseguindo convencer. O que é que falta, Vitor Hugo? Na realidade, já tentamos de todas as formas, né, de a gente trabalhar na tentativa, né, de que abra o mínimo de conversação. Manuel é testemunha, acho que a Paraíba toda é testemunha dessa nossa intenção. Enquanto a Paraíba, né, estava, digamos assim, usufruindo, né, de uma economia, né, que estava andando, de certa forma, a contento no Brasil, nesses últimos 4 anos, eu acho que não teve grandes reflexos. Ao contrário, apesar de todas as dificuldades, nós estávamos empenhados na nossa função, né, de combate à sonegação e, consequentemente, o aumento da arrecadação, mecanismos, né, de cobrança desses impostos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe que isso acaba um momento saturando, Marcelo. Tem um momento que você tem que inovar, tem que investir, tem que trazer novos estímulos, novas tecnologias. E isso faz com que as pessoas acabem se envolvendo muito mais. E quando foi encerrado, essa ruptura que aconteceu em 2011, né, precisamente no final de 2011, quando nós fizemos aquele movimento, né, por conta do não cumprimento de um dispositivo legal que nós temos na nossa lei do subsídio, e que ele era estimulante, ele apresentava como desafio para os fiscais cumprirem algumas metas para poder ter o seu reajuste no início do ano. Marcelo, é assim que funcionava. A arrecadação tinha resultados, nós tínhamos também o reajuste. Se não tinha resultados, nós não tínhamos reajuste. É assim que funcionou. Eu acho que isso já vem há mais de 20 anos. Essa regra no fisco, pelo menos na Paraíba, eu acho que tem mais de 20 anos. Uma vez a gente conversando num desses programas de mesa redonda, Manuel Isidro, Vitor Hugo fez uma espécie de trajetória da arrecadação na Paraíba, e quando o aumento da arrecadação era visível por 2, 3, 4, 5, 6 anos, ele mostrava o trabalho que foi feito anteriormente, 2, 3 anos, concurso público para auditores, parece que você falou, o plano de carreira e remuneração, a lei de investimento da Secretaria, a lei de subsídio, que foi de 2008, acho que passou a vigorar em 2009. 2007, vigorando em 2008. Vigorando em 2008. Então, quer dizer, toda vez que você fazia uma trajetória do aumento da arrecadação, durante 3, 4, 5 anos seguidos, você explicava por que houve aquele aumento. Era o governo chamando o fisco para conversar, investindo na receita, investindo nos homens que trabalham no órgão, não é isso? Exatamente. E esse histórico que nós fizemos da arrecadação, coincidindo com a história, né, do fisco, né, dessas relações com os governos, e você citou lembrou um fato interessante, que em 2004 foi o pior resultado que nós tivemos, né, no histórico que nós pegamos aí de 15 anos, mano. Foi o pior resultado em 2004. Coincidência ou não, em 2001, o governo Maranhão modificou essa lei que nós tínhamos há bastante tempo. Eu entrei no fisco, já tinha essa lei, que estimulava. Aí nós tentávamos, de uma forma ou de outra, fazer um planejamento para encontrar um objetivo, uma meta. E ele modificou isso. No ano de 2002 não tivemos o reajuste, né, que antigamente era produtividade, né, que a gente chamava. Quer dizer, uma mudança de 2001 Isso. resultou 2002, num efeito mas negativo. mesmo assim mantivemos, acreditando nessa mudança da lei que não ia afetar nada, né? Mas no 2003 não aconteceu, chegou em 2004, ninguém mais acreditava naquele dispositivo. Tanto que em 2004 já foi um resultado, o pior resultado na série histórica que nós fizemos. E naquela época era já Cássio Cunha Lima, com o secretário Luzemar, ele entendeu
imediatamente ele entendeu que tinha que se fazer alguma mudança, senão não acabava não estimulando ninguém, né? Ao contrário, acabava desacreditando o processo. Ele modificou a lei, só que os efeitos da lei era só em 2005, quando veio o reajuste, não era a contento, tínhamos que fazer um movimento naquele período em 2005. Mesmo assim, já não era mais o Luzemar, não é isso? Mas eles faziam parte da equipe econômica na época, era Luzemar, o Nogueira, né? O Gustavo Nogueira. Era do planejamento. Era do planejamento, não é isso? Do planejamento, que era o Franklin Araújo, não é isso, né? E o próprio secretário da Receita da gente, eles eram da equipe econômica, né? A Procuradoria Geral com Arson Targino. Então eles faziam um grupo e perceberam que tinha que mudar. E eles acabaram melhorando ainda mais. Foi quando surgiu a possibilidade de a gente até criar né, um plano de cargos e carreiras. E fizeram isso num momento difícil. O Estado passava por uma dificuldade financeira caótica, né? Complicada. Exato. E que não tinha condições de dar reajuste a ninguém. Lei de responsabilidade fiscal, né? Tudo no limite, né? E a gente conseguimos chegar num consenso. Numa mesa de negociação, conseguimos sair desse problema todo, que realmente era muito complicado na época, mas conseguimos. Em 2007 avançamos em relação ao plano de cargos e carreiras, aí sim, parece que todo mundo ficou mais tranquilo, todo mundo começou a trabalhar o planejamento, a meta. Lógico que teve momentos que nós tivemos muito em relação a condições de trabalho e de pessoal, faltando. Foi quando nós dissemos, olha, tem que haver concurso público, o negócio está complicado, tem que haver uns investimentos aí em algumas instalações, olha a tecnologia. E nós insistimos e eles, na medida possível, tentaram resolver. O concurso público aconteceu para auditor em 2006, foram chamados todos, né, nesse período. E foi como você falou, esses momentos acaba a arrecadação tendo o pool, né, digamos assim, um avanço nessa questão. Quando chega agora, tudo que nós fizemos de 2010 para trás, e aí teve o governo Maranhão também, que teve sua parcela, nós tivemos alguns problemas e foram resolvidos realmente com o governo Maranhão no diálogo. Não sei, Manel, não sei se está lembrado, mas nós tínhamos um problema, né? Era Glauco também, o Glauco está aqui presente, vai concordar, vai lembrar que nós tínhamos problema nas nossas progressões, e ele conseguiu resolver. E, inclusive, nós batemos recorde em 2009 e 2010 de arrecadação. E houve um fator, inclusive, que serviria tão somente para atrapalhar a arrecadação e não ajudar, que foi a mudança brusca de um governo para outro, que foi a cassação de um governador, e o Maranhão assumiu em fevereiro de 2009. Verdade. Quer dizer, isso tem um fato que nada de bom geraria, né? Um fato desse não gera sinais positivos na economia, gera negativo. Mesmo assim, a arrecadação superou até isso, né? Mesmo assim, continuou subindo, não houve nenhum problema de continuidade. Entendeu? Porque lá atrás tinha feito uma base. Isso, inclusive lá em 2004, 2005, houve também a transformação da nossa secretaria, ou seja, a retirada da nossa secretaria de dentro da Secretaria da Fazenda. 2005. A autonomia da nossa secretaria, né, com a separação, com o orçamento próprio, o secretário tratando as questões todas diretamente com o governador da Paraíba. Tudo isso aí deu uma maior agilidade à nossa secretaria, ela ficou mais leve, o grupo ficou mais profissionalizado. O que mais me preocupa, sinceramente, nessa nossa questão, é o nível de profissionalização da nossa secretaria, dos auditores fiscais. Nós vimos num processo de crescimento contínuo da profissionalização do grupo, e isso aí houve uma queda, sabe? Houve uma quebra, porque houve um trauma dentro da categoria que hoje a gente está tentando se reerguer. E é importante que a categoria se restabeleça e que alcance novamente aquele nível de profissionalização que nós tínhamos há pouco tempo, porque os governos passam e nós continuamos. E eu acredito que temos muitos valores a serem aproveitados na nossa secretaria. O que é que falta, Vitor Hugo, então? Falta mais união da categoria, falta mais coragem para encarar o governo, ou o pessoal está meio acomodado? O que é que está faltando? Na realidade, até o ano passado, nós, como estava colocando, nós estávamos usufruindo de tudo que nós tínhamos feito de 2010 para trás. De 2011, mais precisamente no final do ano, como está dizendo, de 2012 em diante, nós tivemos uma ruptura, evidentemente, daquilo que a gente pode chamar, Marcelo,
A gente, de um governante, que infelizmente essa é a verdade, de um governo, que se diga para todos, olha, aqui essa categoria, por ser carreira de Estado, ela tem importância, né, ela é muito importante para o funcionamento do Estado. Inclusive está na Constituição Federal. O fisco ele é essencial para o funcionamento do próprio Estado. Então faltou isso, e isso acaba desestimulando ao longo de um período. Aquele movimento de 2011, ele passou de ser um movimento reivindicatório para ser um movimento de conflito com o governo. Porque o governo saiu da sua função social de governar para vir para cima para, digamos assim, desmoralizar, destruir, dizer que não é importante. Desmobilizar, na tentativa, né, de fazer tudo isso. Mas nós temos consciência da nossa importância. Agora nós estamos, digamos assim, atados a não fazer, digamos, politicamente. Porque a partir do momento em que a gente estava separou a Secretaria da Receita, né, da Secretaria de Finanças, aí trabalhamos só a questão tributária, arrecadação e fiscalização, só pensamos nisso, planejamos só isso, vivemos para estudar isso e assim por diante, pensar isso. Depois veio a questão salarial, que foi resolvida naquela época, né, em 2005, 2007 e assim por diante, em 2008 com a implantação. A questão do orçamento, o orçamento próprio é muito importante, porque a gente consegue visualizar o que foi investido, o que não foi, o custeio e assim por diante. E isso tudo a gente está verificando que houve um declínio, né? Das questões da autoestima, em que você se pode dizer que é importante, mesmo sabendo que você é importante, mas o outro que está comandando tem que trazer você para isso, não está trazendo. Acho que é o contrário. Eu me lembro, teve momentos, né, que a situação do governador, a gente tem que falar, o governador ele não é muito habilidoso nesse momento. Eu me lembro aqui que tem 4 a 5 meses, mano, a UEPB, os professores estavam em greve, ele veio dizer que eram as férias que eles estavam tirando. Poxa, eles estavam reivindicando uma situação que estava lá, e de repente e naquela época nós sofremos isso também, como se o nosso movimento reivindicatório fosse uma coisa, como é que dá o nome, Manuel? Assim, olha, esses daí eles já ganham muito bem, primeira coisa que ele dizia, para que está brigando por isso? Eles não são importantes, e não via nenhuma perspectiva de você acabar, digamos assim, suspender o movimento para uma negociação. Isso é ruim, você não se sente importante naquela roda que está girando. Você falou em algo aí, Vitor, o que eu queria chamar a atenção. Mas tá? eu só queria concluir que pois não. A questão da profissionalização, nós que estamos sim, só que não estão dando condições para que a gente possa, nem de autoestima, nem de investimento, nem de custeio e mais ainda, nem de salarial. Isso aí realmente não está acontecendo. E nós estamos tendo realmente conflitos entre quem está gerenciando, porque não traz soluções para esses 4 eixos, não trazem soluções, e quem está gerenciando fica atado. Como é que eu vou estimular se eu não estou trazendo o outro lado da moeda, né? Nessa questão. Viu, Mané? Justamente em cima disso que você está falando, para que quem esteja nos assistindo e entenda que o nosso movimento reivindicatório lá em 2011, não pense que foi só a questão salarial, e não foi. O nosso movimento foi na questão salarial e também nas questões de condições de trabalho. E hoje, quando a gente vê, ano após ano, a verba de custeio da secretaria caindo, isso influencia diretamente nas condições de trabalho, que isso influencia diretamente na questão da arrecadação. Então, Marcelo, não é só a questão salarial, não é só a questão do reajuste que não veio para a categoria. É também a nossa secretaria que está sendo atacada com as constantes reduções da verba orçamentária e pior, além de diminuir a verba orçamentária, também a execução dessa verba orçamentária. A verba financeira tem diminuído mais ainda. E você fala uma coisa, que nós temos vários fatores, né, que atingem a arrecadação. Evidentemente que no caso da Paraíba agrava-se por essa condição de distanciamento entre governo e fisco. Né? Isso aí realmente agrava a situação. Nós temos um cenário econômico difícil, nós temos uma política de benefício fiscal extremamente é uma caixa preta, porque a gente não sabe o que esses benefícios estão trazendo de retorno para o estado da Paraíba. Porque um estudo do IPE, se eu não me engano, agora eu estou querendo me lembrar aqui, mas acho que diz que a cada R$1 dado de benefício é para voltar R$1,30. Será que a Paraíba está acontecendo isso, Marcelo? Foi feito esses estudos aqui na Paraíba, né? Pelo menos da Secretaria da Receita, que eu saiba,
não foi feito esses estudos. Eu não sei se outro órgão aqui do Estado foi feito. Então a gente tem vários aspectos. O conflito, o distanciamento governo e fisco, isso aí é notório, a Paraíba toda sabe disso, e nós aqui reiteramos que ainda persiste esse distanciamento. Nós temos uma crise econômica, né, já instalada agora em 2015 e 2016, eu acho que o cenário acho que talvez seja até pior. Temos uma política de benefício fiscal realmente que a gente tem que saber o que está acontecendo nesse aspecto. Isso é só uns tópicos, Marcelo, que a gente vai discutir isso amanhã. Eu acho que a categoria amanhã vai colocar outros ingredientes nessa situação da arrecadação e, evidentemente, que a gente vai trazer. Olha, é isso aqui. Aí, como diz o companheiro Manel, aí tem a questão de investimento, custeio, que realmente, ao longo desse período, vem realmente uma coisa preocupante. Muito preocupante. Quer dizer, Vitor, Manel, parece que o fisco, com as lutas em governos anteriores, foi gerando assim conquistas, que ao longo dessas conquistas gerou uma arrecadação. Aí chegou um momento que houve uma ruptura nessas conquistas, porque parece que, além de não atender o que vocês estavam gerando uma demanda para pedir, que era mais, que era crescer, que era melhorar. Por exemplo, a gente tinha um programa Mesa Redonda que era no estrutura. A gente a cada dia vai melhorando. Você não vai querer regredir. Você vai querer melhorar a qualidade de imagem, qualidade de som, a estrutura e tudo mais. E você chegou a um ponto no fisco que você já tinha essa estrutura. Aí entra uma nova gestão e cria-se uma expectativa enorme, né? Porque uma pessoa de uma visão nova, uma geração, enfim, rompeu uma barreira também, uma ruptura em relação às pessoas que mandavam no Estado. E aí você cria uma expectativa. Aí o que é que ocorre? Além dessa expectativa foi criada não ser atendida, houve ainda invasão nos direitos que você tinha conquistado, que foi, por exemplo, a lei de subsídio, que não foi paga, uma ruptura terrível, porque mudou de governo e foi pago, de governos antagônicos, Caracas e Maranhão. Um pagou, como disse, lembrou Glauco bem ali, Maranhão pagou a lei de subsídio em 2009, 2010, e manteve, deu continuidade a essa conquista. Aí em 2011 para 2012, depois houve uma ruptura dessas conquistas, houve uma invasão do que havia conquistado, foi a lei de subsídio, inclusive a tentativa de acabar. Quando eu falei autonomia, é uma autonomia relativa, né? Não seria autonomia plena, que é a história agora da PEC, né? Que garante uma autonomia plena da Receita. Mas parece que o que aconteceu foi isso. Além de você não ter aquela expectativa atendida, você ainda teve direitos invadidos, né? Houve uma intervenção do Estado, assim, como se fosse para desarticular, desmobilizar e, digamos assim, fazer com que a organização dos sindicatos perdesse aquele tino, aquela bússola, aquele destino que estaria traçado para chegar. Ou seja, assim, chegou, bagunçou o coreto a casa para dizer assim, está tudo desarrumado, quem manda sou eu, quem manda é o visitante. Marcelo José, quando você fala que existia uma expectativa, você está coberto de razão, existia sim. Existia uma expectativa porque estava assumindo o governo do Estado uma pessoa que vinha dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, era um apoiador de primeira hora desses movimentos da sociedade e nós tínhamos a expectativa, não só nós do fisco, mas acredito que todos os servidores públicos, nós tínhamos a expectativa que o que não ia faltar neste governo era diálogo. Nós tínhamos essa expectativa. Aliás, nós tínhamos certeza que isso ia acontecer. E quando houve a ruptura, como eu disse anteriormente, para todos nós foi um trauma muito grande. Nós não esperávamos isso. Nós não esperávamos isso da parte de um governo que vinha dos movimentos sociais. E isso terminou prejudicando todo mundo. E fica difícil de você recuperar. Quando o companheiro Vitor Hugo fala de outros governos e eu também dando como parâmetro daquilo que a gente conseguiu negociar, pode ser que alguém até pense que esteja se fazendo disputa política. Porque a gente vive um momento, ou momentos dentro da nossa Paraíba, de efervescência política, de disputa política, que muitas vezes o sindicato, na sua reivindicação, quando ele dá como parâmetro um outro governo, pode se pensar, outras pessoas, que nós estamos participando da disputa política e não tem nada a ver. Nós estamos apenas colocando como parâmetro que se num governo anterior, e 2, 3, 4, 5 governos anteriores conseguimos negociar nossas questões, por que não nesse governo? Temos condições sim. Eu, sinceramente, eu ainda sou esperançoso
que a gente possa construir um ambiente de diálogo, que a gente possa negociar as nossas questões, as questões do fisco, tanto da questão corporativa, como da questão de reajuste do subsídio, mas também de estímulo à categoria através das condições de trabalho e que a nossa secretaria não seja tão desprezada. Agora, Vitor Hugo, vocês realizaram algumas assembleias. Como é que está o ânimo? Qual é o sentimento do auditor fiscal hoje, da categoria? Já de bastante tempo, a indignação é genérica, né? Generalizada. Patente, né? Exatamente. É claro. Porém, ainda não, depois de 2011, tivemos vários movimentos, mas ainda persiste esse distanciamento, como eu falei, a falta de diálogo, e evidentemente que está todo mundo nessa expectativa. O que vai acontecer num cenário complicadíssimo, que é 2016? Todo mundo está. Portanto, é que nós estamos nos reunindo, saiu isso de uma decisão de Assembleia, estamos reunindo hoje e amanhã, para exatamente poder debater esse cenário e saber o nosso posicionamento. Mas espera-se, como disse Manuel, estamos aqui na expectativa e na esperança de que realmente, diante do cenário de crise, sentemos, todos nós, governo, fisco, Assembleia Legislativa, Judiciário, seja lá, né, todos os envolvidos diretamente, né, que estão comandando, né, a nossa Paraíba, a gente possa sentar e tentar dar um rumo para o que está acontecendo. Digo isso, Marcelo, não é porque a categoria tem essas informações e hoje a gente vai consolidar essas informações e esses sentimentos, evidentemente, né, que a gente já vem há bastante tempo, porque 2015 ele vai encerrar num cenário que a gente pensava até, Marcelo, que ia ser um aumento de arrecadação abaixo da inflação, era essa a nossa expectativa, mas não tão baixo. Nós estávamos projetando aí 7%, 8%. Nós começamos o segundo semestre pensando nisso. Não vai fechar nem cobrindo a inflação, que já é um cenário ruim. Mas entre 8%, a inflação não vai dar 10%, né? Mais ou menos, é isso que está... chega perto disso. Chega perto disso. Então você arrecando 8%, quase empatando, sei lá. Era um cenário que dá... Ontem eu estava na Câmara Municipal daqui de João Pessoa, Manuel, e a discussão era a criação do Tribunal de Contas do município. E lá eu estava falando sobre essa questão do final, vai acabar fechando esse ano em 5% só. E o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Arthur Cunha Lima, estava presente e disse que tinha conversado com o secretário de Planejamento, Tássio Pessoa, isso. Não é isso, né? E ele tinha dito nessa reunião que, ao contrário, a projeção deles é fechar 2015 com apenas 3% de aumento da arrecadação, para uma inflação de 10%. Então o cenário vai ser muito pior do que nós começamos a projetar no início desse segundo semestre de 2015. Então é ou não é momento de todos nós nos darmos a mão e tentarmos resolver. Eu lembro, Vitor, se Manuel Isidro puder lembrar desse fato, nós estávamos fazendo mesa redonda na sede do Sindifisco, quando o presidente Manuel Isidro participava, acho que de Brasília, de uma mobilização que estava acontecendo lá, e o fisco estava lá defendendo os estados menores, inclusive a Paraíba, em relação àquela cota, aquele valor que estavam tentando colocar para média e pequena empresa, em relação àquele valor, se o Manuel Isidro pudesse relembrar, eu acho que aquilo já foi vencido, aquela inclusive, que aí vocês estavam atuando em favor do governo do estado. O tempo todo, Marcelo, a nossa atuação dentro do Congresso Nacional é para evitar, muitas das vezes, prejuízo aos estados, ao Distrito Federal e, consequentemente, também aos municípios. Porque os projetos de lei que chegam lá, inclusive esse que queria aumentar o limite para micro e pequena empresa, ia causar diretamente prejuízo na arrecadação do ICMS. Você lembra o valor para quanto era, Manuel Isidro? Quanto era? Rapaz, eu até esqueci, mas se eu não me engano era para 12 milhões. 14 milhões. O limite para 14 milhões. Aí na Paraíba eu não sei se ia sobrar alguém que não fosse micro e pequena empresa, né? Se todos forem na Paraíba micro e pequena empresa, imagina o prejuízo da arrecadação. Isso iria dar uma queda na arrecadação. Queda tremenda, tremenda. E da onde é que ia sair isso? Quem é que ia... De algum canto ia sair. Porque se você observar, hoje a energia elétrica, combustível e telecomunicação, que chega na razão de 25% para 30%, olha, o ICMS, na sua grande maioria, é 7%. Energia elétrica, combustível e telecomunicação é entre 25% e 30%. Porque alguém vai ter que complementar da onde está diminuindo.
Se você diminui para micro e pequena empresa, você vai tirar de algum canto. E hoje, de algum canto, já está surgindo. Hoje nós já estamos complementando. Nós, a população da Paraíba, nós, a população do Brasil, já estamos complementando através da nossa conta de energia elétrica, através do abastecimento do carro, que é o combustível, e também da telecomunicação. E, aliás, o governo da Paraíba, a Folha de São Paulo trouxe que o governo da Paraíba está entre alguns estados no Brasil que elevaram os impostos para aumentar a arrecadação, como aqui aumentou o ITCD em 100%, aumentou IPVA, aumentou ICMS. Aí eu queria perguntar a vocês dois, por exemplo, 2 temas que nós temos hoje na Paraíba. Um é referente, um tema nacional, um tema estadual. A FENAFISCO, o Sindifisco, tem posições consolidadas, homogêneas, já colocadas em relação, por exemplo, a 2 temas. Nós tivemos um contrassenso, porque nós vivemos uma situação de queda na receita, de queda na economia, e o governo está tentando instalar um Tribunal de Contas dos municípios. E o outro tema é que, como o Manelzito falou perfeitamente, na hora que tem um rombo, aí vão chamar o cidadão, o contribuinte, para cobrir aquele rombo, que é uma história de ressuscitar a CPMF. Eu queria que vocês dois pudessem dar opiniões aí sobre as entidades de vocês, se já tem posições marcadas a respeito desses temas. Marcelo, de antemão, como disse o Manuel, já começou o programa falando, a questão da regressividade do nosso sistema tributário. Né? Quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. Essa é a realidade do tributo, né, do pagamento do tributo brasileiro. Infelizmente, nós lutamos diariamente na federação e sindicatos para que a gente mude essa lógica. Na reforma tributária tem que estar bem claro essa questão. Entendeu? Marcelo ganha menos, Vitor Hugo ganha menos, Manuel ganha menos, paga-se menos. Não dá para um Marcelo José, proporcionalmente, claro, evidente, pagar mais do que um Silvio Santos, milionário, né? Que sabe até bilionário, ninguém nem sabe, né? Ele paga proporcionalmente, Marcelo, bem menos do que você. Imposto está aprovado, isso aí já tem estudos da Receita Federal, da Federal. Eu vivia tranquilo só com o imposto dele. Eu queria também, evidentemente, mas eu queria, e do jeito que ele está, sem pagar imposto, né? De forma mais justa, aí é aquela história da justiça fiscal. E de antemão nós também somos, evidentemente, pelo menos o Sindifisco, é contra qualquer aumento de imposto ou de colocar outro imposto também, certo? Eu acho que não é esse o caminho, por exemplo, da Paraíba, Ricardo Coutinho mesmo, como você falou, impostos. Por quê? Não soluciona o problema. O problema é conversar com o fisco, com os professores da universidade, para a gente encontrar caminhos econômicos e encontrar caminhos que a máquina do fisco funcione melhor. Pronto, tem caminhos muito bons. Dá trabalho, mas é o único caminho. Porque o caminho fácil também, ele pode deteriorar as coisas. Por exemplo, a economia do Brasil está em recessão e pode cair numa pior para o ano. Você aumentando imposto, evidentemente que essa recessão, a tendência é piorar. E já aumentou na Paraíba. Então a tendência é você retirar dinheiro que poderia estar no consumo e vai para o Estado. É lógico, é evidente. Tributo vai para o Estado, não vai para ninguém, vai para o Estado. Diante de um quadro em que ele, no caso do governo, né, está com dificuldades financeiras, pelo menos, senão ele não aumentaria imposto. Se ele não tivesse com dificuldade financeira. Concorda, Marcelo? Ele está com dificuldade financeira. Então ele aumentou da forma mais fácil de como superar isso. E isso tem efeitos econômicos. O tributo tem efeito econômico que vai trazer efeito econômico seríssimo. Porque a propaganda, inclusive, mano, porque você está lá em Brasília, e que diz, não, nós aumentamos aqui, a segunda vez de aumento de imposto, aumentou aqui o cigarro, produto supérfluo, as pessoas vão deixar de fumar. Aqui não existe isso, você continua fumando. Você deixa de comprar outras coisas por conta do aumento do imposto. Aí você vai continuar fumando. Então, é uma falácia muito grande isso. O governante sair para dizer que é assim que funcionam as coisas é complicado. Ninguém deixa de beber porque aumentou a alíquota do álcool, né? Da cerveja, do uísque, nada disso. Discurso populista. É populista. Né? Você deixa de consumir outras coisas para manter o seu vício. É assim que funciona. E isso traz problemas, é lógico, para a economia, Marcelo. Tem um efeito direto. Então, de antemão, nós somos contra. O que foi feito na Paraíba não é a solução. Não é a solução. Vai ter efeitos complicados, né, para 2016, quando já tiver implantadas já as alíquotas, né, que ele colocou para 2016. E na questão da CPMF, aí tem um detalhe. Nós já discutimos isso muito. Nós que trabalhamos no fisco, sabemos que a CPMF, ele não é um imposto que arrecade. Na realidade, ele é um imposto que facilita
e muito a fiscalização. Muito, principalmente da Receita Federal, Marcelo. Porque aí sim, todos pagam imposto, nesse caso da CPMF. Se a alíquota não for aquela para arrecadar, mas for aquela alíquota para identificar o que realmente todo mundo está movimentando financeiramente, é uma arma muito boa de combate à sonegação. Isso aí não dá, nós já discutimos isso na FENAFISC, não foi, Manuel? Eu me lembro que tivemos seminários sobre essa questão, e tanto é que acabou, a CPMF acabou. Passou um período. Está sendo ventilado agora, mas não como um imposto fiscalizatório, mas é um imposto para arrecadar. Aí nós somos contra. Imposto para arrecadar, Marcelo, vai complicar ainda mais a economia brasileira, sem dúvida nenhuma. Nisso, o Sindicato Paraíba está em acordo com a FENAFISCO. A FENAFISCO hoje não tem uma posição ainda da questão da CPMF, né? Se for para efeito de arrecadação, com certeza a FENAFISCO vai ser contra, porque a campanha da FENAFISCO é contra o aumento de qualquer tipo de imposto. Não tem necessidade. É trabalhar com os impostos que já existem, é só combater a sonegação. Essa é a tese da FENAFISCO. Tanto é que nós estamos defendendo a PEC 86/2007, que o propositor, o companheiro Décio Lima, do PT lá de Santa Catarina, mas... Que esteve aqui na Paraíba. Que esteve aqui na Paraíba. Encontro Nacional. Você viu o Décio Lima dar uma palestra aqui pra gente. Então, a nossa defesa é a autonomia da administração tributária, ou seja, das administrações tributárias, para que elas, as administrações tributárias, através de os seus servidores fiscais, possam combater efetivamente a sonegação. Se nós fizermos um combate efetivo da sonegação, se nós pudermos rever os benefícios fiscais, aqueles que são ou estão sendo benéficos para o Estado, a nossa defesa é que devem ser mantidos. Mas aqueles que estão apenas causando ou que estão causando prejuízo ao Estado, esse aí tem que ser revisto. Eu acho que se fizermos isso, combater a sonegação e rever os benefícios fiscais, consequentemente, com certeza, nós aumentaremos a arrecadação sem necessidade de aumentar imposto. Receba um abraço do secretário-geral João Francisco. Ele está dizendo: bom dia, Marcelo José. Parabéns pela condução do programa Mesa Redonda. Abraço aos companheiros Vitor Hugo e Manuel Isidro, acompanhando aqui de minha residência. Estaremos mais tarde no 6º Fórum de Atualidades, que vai acontecer no Hotel Caiçara. E tem um outro auditor aqui que lamenta as portarias do governo que fomentam o clima de perseguição. Eles, de exemplo aqui, a portaria 171. Marcelo, exatamente. Essa relação conflituosa, né? A falta de um planejamento dentro da nossa secretaria, onde eu acho que acabou trazendo o espírito beligerante do governo para dentro da nossa própria secretaria. Ao invés de nós fazermos um planejamento, tentar estimular os companheiros, né, e as companheiras a exercer da melhor forma a sua função, né, e, lógico, trazendo um ambiente, como disse o colega aí que mandou a mensagem, um ambiente de minimamente, né, de respeito, de diálogo, a questão de ficar se o governo respeitasse as nossas leis, né, do subsídio, do PCCR e assim por diante, eu acho que não haveria. Ao contrário, como o colega acabou de lembrar, né, eles baixam portarias, essa da 171, que nós já fizemos debates, inclusive, né, dentro do Mesa Redonda, onde praticamente obriga o colega a autuar o contribuinte. Praticamente não obriga, porque senão você vai acabar respondendo dentro da própria secretaria os porquês que você não autuou. Né? E pelo que foi formulado dentro dessa portaria 171, ela é muito complicada, muito dúbia em relação ao que ela quer e acaba trazendo realmente esse tipo, como o companheiro alertou, de insatisfação, de insegurança e pior ainda, de distância, do distanciamento entre o que realmente a secretaria quer e o que o fisco deseja. É uma distância muito grande, mano. É incrível como nós não temos um objetivo em relação, nós não temos um planejamento, Marcelo, dentro da secretaria. E nós batemos sempre nessa tecla em relação a esse comportamento da nossa gestão. Eu não digo dos gestores, mas da gestão que está posta dentro da secretaria. Nós falamos isso de forma bem tranquila, respeitosa, não queremos aqui dizer que eles são mais ou menos, nada disso. O que nós queremos é alertar, eu acho que a ajuda é mútua. Da mesma forma como a gente erra, a gente quer que a secretaria nos diga, olha, o Sindifisco eu acho que errou desse sentido.
E da mesma forma queremos a liberdade de dizer também que eles possam estar errados, e, principalmente eles que estão na função de que essa máquina funcione da melhor forma, que é melhor para o governo e melhor para o Estado. E eu acho que é isso que o colega colocou, e eu concordo com ele, é esse clima, e é esse clima que a gente também é bem provável amanhã a gente sair como diagnóstico, né? E é lógico, evidentemente, sair com soluções para que esse clima melhore. Espero que aconteça isso, de a gente pegar nossas propostas, olhar o nosso diagnóstico e a gente consiga avançar. Isso é o nosso objetivo de amanhã, Manuel. Eu aposto, sabe, Vitor Hugo, no amadurecimento da categoria, em todos os níveis, inclusive político. Eu acho que a categoria da Paraíba, o fisco paraibano, já fez uma leitura exata do que está acontecendo. Eu acho que se o governo quer criar esse clima, quem não pode cair nessa armadilha somos nós, os auditores fiscais da Paraíba. Nós temos que estabelecer um ambiente de diálogo entre nós, reaver aquela unidade que nós tínhamos anteriormente e que eu acredito que dia a dia nós estamos reavendo essa unidade. O clima de união dentro da categoria está crescendo a cada dia e isso é importante. O importante é nós estarmos unidos, né? Apostarmos nessa unidade para que possamos depois construir esse clima de diálogo com o governo. Eu acho que primeiramente nós temos que investir nesse clima de diálogo entre nós. Se existem alguns companheiros que estão equivocados, nós temos que chamá-los para conversar, para dialogar, para nos reunirmos, para fazer uma análise do que está acontecendo e combatermos, se possível, coletivamente, conjuntamente todo mundo, essa portaria 171 e qualquer uma outra que esteja criando um clima complicado e ruim dentro da categoria. Muito bem, estamos aí já faltando aí 7 minutos para a gente terminar o programa, não é isso? Para a gente fechar 1 hora, não é isso? Para a gente ficar dentro do horário correto. Eu já vou aqui pedindo ao presidente da FENAFISC, Manuel Isidro, para que ele possa fazer o convite aí ao pessoal do FISC da Paraíba e para participar do evento que começa daqui a pouquinho e que ele possa também gerar aí uma expectativa, porque os temas, eu tenho participado dos eventos e tenho assim aproveitado, falei até com o nosso Antônio Pereira, e disse que para mim, como jornalista, tem sido, Glauco, excelente, porque ouvi uma palestra do nosso querido Décio Lima, deputado federal de Santa Catarina, né? Junto com a sua esposa, eles são 10 mandatos, né? Com experiência larga e realmente com conhecimento de causa, com equilíbrio, realmente é excelente. E hoje que a gente vai ter a oportunidade de ouvir o doutor Márcio Postman, professor de economia da Unicamp, e com o doutor também Ademir Alves de Melo, o doutor Belga Gadelha, o doutor Delasmar Mendonça, o representante do Sindifisco do Pará. Então, quer dizer, é algo que só engrandece aí o debate entre o pessoal do FISC da Paraíba. Então, queria que o senhor pudesse fazer o convite aí ao pessoal para participar do evento e também deixar aí a sua mensagem no final do programa. Marcelo José, sinceramente, eu estou aqui muito agradecido, né, de estar participando aqui de mais uma mesa redonda do Sindifisco Paraíba, agradecendo aqui ao companheiro Vitor Hugo, em nome dele, a toda a diretoria do Sindifisco e toda a categoria, estender aqui o convite aos companheiros do Fisco Paraibano, que possam participar de mais um fórum de atualidades, né, do Sindifisco, que será realizado hoje e amanhã. Falamos nós no meio sindical, Marcelo José, muito de formação política, sabe? E eu vejo que formação política é também esses eventos que os sindicatos realizam. Isso, a realização de um evento desse, de um fórum de atualidade desse, é apostar na formação política da categoria. Eu acho que todos nós, como participantes de um evento, iniciamos de um jeito e quando terminamos uma pessoa diferente, né? Com conhecimentos acrescentados, sem perder nenhum conhecimento. Aliás, a gente debateu os nossos conhecimentos junto com os conhecimentos dos outros e acrescentamos os nossos e os outros também, né? E é importante na nossa base de formação política para poder melhor avaliar as questões, tanto estaduais, como nacional, como mundial, que as palestras irão versar
nesse tocante. Então, fica aí o nosso convite a toda a categoria e que nos encontraremos mais tarde lá no Hotel Caiçara. Ok, obrigado, presidente Manuel Isidro, da FENAFISCO. Presidente Vitor Hugo também, o espaço aí para sua mensagem ao pessoal do Sindifisco Paraíba e o convite para que eles possam desfrutar desse momento, desta oportunidade de absorver um pouco da sabedoria de um professor, de um homem de conhecimentos na área de economia, professor de uma das universidades mais importantes do Brasil, que é a Unicamp. E assim, como vocês acertam, né? Eu não sei se é sorte, eu não sei se é uma mistura de sorte com interferências boas, mas como vocês acertam nas pessoas que vêm para o debate, que vêm de coração aberto, de mente aberta também, trazer as informações. Então, mais uma vez, parabéns pelo evento que começa daqui a pouco, será coroado de êxito, com certeza, e sua mensagem também para o pessoal do Sindifisco. Marcelo, inclusive eu queria aqui agradecer, Manuel, a presença, porque toda vez que ele vem a Paraíba, a gente aproveita ele, né, Marcelo, e traz ele para o nosso programa. E essa nova roupagem, né, do Mesa Redonda, que eu queria destacar, daqui no estúdio, onde a gente possa ter um pouco mais, digamos assim, de profissionalização na hora de mandar a mensagem da gente, né, através do visual e do áudio. E aqui agradecer ao Oswaldo, a Anderson, né, que estão aqui com esse novo desafio de levar essas nossas mensagens e informações, Marcelo. E sem dúvida, o evento de hoje é o que a gente quer, como disse Manuel, é abrir a nossa mente para que a gente possa encarar esses desafios que vão ser colocados para a gente, postos para todo, não só para Paraíba, mas para o Brasil todo em 2016. E para isso a gente tem que ter bastante informação, muita formação, para que a gente possa encarar esse desafio de 2016. E como você lembrou bem, eu acho que trazer a primeira discussão economia, eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que discutir, que vai ser a primeira palestra, e trazer pessoas com experiência nacional e internacional, como é o Márcio Postman, e o nosso querido professor Ademir também, aqui da Universidade Federal da Paraíba. Ele também tem uma experiência muito larga também nessa questão, mas os estudos deles, né, é mais específico aqui da Paraíba. Ele tem estudo específico da Paraíba e é isso que ele vai nos dar hoje à tarde. Eu acho que isso já é um pontapé inicial muito bom para que amanhã, quando a gente for falar sobre o que está acontecendo com a arrecadação, a gente possa ter melhor subsídio para a gente trazer até como as soluções podem ser... Porque tem coisa que às vezes não tem solução. O que a economia vai afetar não tem solução, talvez, né? E a gente pode chegar a essa conclusão em alguns aspectos. E outros têm solução sim, e é isso que a gente quer. Porque a gente sabe que depende da gente, depende do governante para fazer essa mudança. Então, acho que esse é o objetivo. Aí eu conclamo todos os companheiros que possam participar hoje e amanhã, para que a gente possa fazer, digamos assim, um resultado desse evento muito satisfatório, não só para o fisco, não só para o governo, mas acho que o mais importante é para a sociedade. Eu acho que é isso que a gente quer. E Glauco aqui está me mandando aqui uma mensagem, o nosso diretor de comunicação, falando do cenário, é isso que você... Da internet, sim, da internet. Mas os companheiros da internet, é isso também que posso participar, né? Sim, tá certo. É que vai ser transmitido via internet, é isso aí, Glauco, vai ser transmitido via internet, Marcelo, o nosso evento, viu? Mais tarde, entrar lá no site do Sindifisco, inclusive com a mesma equipe que está aqui transmitindo Mesa Redonda, vai estar lá transmitindo, Manuel, via internet, todas as palestras, os debates para todo o Brasil aí e para o mundo. Eu já soube aqui que tem colegas aqui que eu mandei mensagem de outros estados e eles já vão divulgar para as suas categorias, né, essa sua base, que nós estamos aí via internet todos esses palestrantes aí discutindo todos esses temas que a gente acabou falando aqui no Mesa Redonda, Marcelo. Eu só tenho a agradecer a você para essa nova roupagem e vamos ver se a gente consegue dar avanço no nosso diálogo com a categoria e com a sociedade com o Mesa Redonda. Obrigado, Vitor Hugo. Marcelo, eu cometi uma falha e eu queria mandar um abraço para todo o fisco brasileiro, que com certeza hoje a internet joga para o mundo, né? Para todo o fisco brasileiro que estão nos assistindo nesse momento, mandar um abraço lá para o companheiro Rogério Macanhão, que está lá em Brasília, com os companheiros do Fisco do Brasil, que a gente fez uma convocação para o Congresso Nacional, para trabalhar a PEC 186, para trabalhar o PL 3123, para trabalhar outras questões nossas que estão lá no Congresso Nacional, que é do interesse do fisco, da sociedade e dos trabalhadores. Então, um abraço a todos os companheiros do fisco brasileiro que estão nos assistindo. Obrigado, Manuel Isidro, presidente da FENAFISCO. Obrigado a Vitor Hugo. Acho que essa câmera aqui que a gente encerra, essa daqui.
Então, agradecer também a toda a equipe técnica aqui do programa e a cada 14 dias a gente se reúne aqui no programa Mesa Redonda para debater os assuntos mais importantes para a categoria e para o estado da Paraíba. Então, obrigado ao presidente do Sindifisco, Vitor Hugo, obrigado Manuel Isidro, presidente da FENAFISCO, nosso Glauco, que ficou aqui dando o seu apoio total, nosso João Francisco, secretário-geral, que está em casa acompanhando o programa pela internet, e a você que nos acompanha pela internet, pelo site do Sindifisco. Então, a todos, muito obrigado pela audiência. Até a próxima edição do Mesa Redonda, aqui do Sindifisco Paraíba. E logo mais, a partir das 14 horas, a gente tem início ao 6º Fórum do Sindifisco Paraíba, com diversas palestras e temas importantes no auditório do Hotel Caiçara, aqui em João Pessoa. Um abraço, boa tarde, até mais.